E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Yuri, professor de física, e nossa aula de hoje será sobre termologia. Termo vem de temperatura, logia vem de estudo, então termologia é estudo da temperatura. Vamos aprender também hoje sobre equilíbrio térmico, medidas de temperatura, escalas termométricas e convenções. Temperatura. O que é temperatura? Temperatura é um estado de agitação das moléculas. Todo objeto é formado por moléculas, por átomos, independentemente se esse objeto é formado de sólido, líquido ou gasoso. Então, essas moléculas vibram, elas se agitam. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Equilíbrio térmico ocorre quando dois ou mais corpos estão com temperaturas iguais, ou seja, equilíbrio térmico. Vamos pensar assim: pega-se um copo com água bem gelado e pega-se um copo, uma xícara de café bem quente. Coloca os dois objetos dentro de uma caixinha de isopor. E aí, tampa, passa a fita, veda bem e deixa esses dois copos lá dentro por mais de umas 5 horas. O que vai acontecer depois desse tempo? Entende-se que a água que estava bem fria vai esquentar e o café que estava bem quente vai esfriar. Mas quanto? Bom, sabe-se que depois de um certo tempo os dois terão a mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Como medir a temperatura? Mede-se usando um termômetro. O termômetro é um instrumento de medida. Existem vários tipos de termômetros. E aí na imagem nós temos um termômetro de mercúrio. Mas também existe o termômetro digital, que se encontra muito na farmácia. E também existe os termômetros sensoriais e assim por diante. Bom, medida da temperatura. A escala termométrica é baseada em dois pontos, onde há a temperatura constante, como a fusão do gelo, e a ebulição da água sob pressão normal, que são os pontos fixos convencionais. Bom, entende-se que a fusão do gelo é o ponto do gelo e a parte do ponto de vapor é a ebulição da água, a água ferver. Bom, existem as escalas termométricas, as mais usadas são três. Escala Celsius, que a gente conhece muito bem, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Bom, a escala Celsius é uma escala onde o zero representa o ponto de gelo. O 100 graus Celsius representa o ponto de vapor da água. Então, de 0 a 100, vai do gelo ao vapor na escala Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 Fahrenheit e o ponto de vapor do Fahrenheit é 212. Na escala Kelvin, o ponto de gelo é 273 e o ponto de vapor 373. Nós temos aqui uma imagem desses três cientistas, que nesse caso se chamam Anders Celsius, na foto da esquerda, Gabriel Daniel Fahrenheit, do meio, e Lord Kelvin, à direita. Muito bem, nós temos os três cientistas que mais ficaram famosos sobre temperatura. Ok? Bom, uma atenção sobre Lord Kelvin. O nome dele não era Kelvin, ele se chamava William Thomson. Ele recebeu a condecoração da rainha, tornando-se Lord devido ao grande feito dos estudos e das descobertas por ele sobre termologia. Bom, vamos lá. A escala Celsius é dividida em 100 partes, do 0 ao 100, sendo que cada parte corresponde a 1 grau Celsius. Ok? Existe uma semelhança entre Celsius, a escala Celsius e a escala Kelvin. Qual é a principal semelhança entre a escala Celsius e a escala Kelvin? Na escala Celsius, do 0 ao 100, são 100 unidades, obviamente, e representa do ponto de gelo ao ponto de vapor. Na escala Kelvin, o 273 é o ponto de gelo e 373 é o ponto de vapor, ou seja, também 100 unidades. Então elas são conhecidas como escalas centígradas, porque entre o gelo e o vapor existe uma divisão de 100 partes. Ok? Tranquilo? É até mais fácil fazer a transformação entre Celsius e Kelvin por isso.
A escala Fahrenheit é um pouco diferente. É dividida em 180 partes iguais. Ou seja, de 32 Fahrenheit, que representa o gelo, até 212, que é a parte de vapor, a gente pode encontrar uma subtração, a diferença das 180 partes. Ou seja, é quase o dobro de partes da escala Kelvin e da escala Celsius. Muito bem. Bom, nós temos aqui as convenções de temperatura. Tá? TC significa temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK representa a temperatura em Kelvin. Então, é feita uma relação entre essas escalas para ter uma fórmula para ajudar nas transformações dessas temperaturas. Bom, então essa aqui é a fórmula. Temperatura em C sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Bom, nós temos aqui um exemplo, tá? Vocês podem fazer aí em casa e a aula termina por hoje. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima aula.